Olá, turma, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês, tá? Eu vou explicar o assunto da lista de exercícios que eu enviei para vocês no grupo da sala de vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem depois dessas explicações, vocês podem entrar em contato comigo, que eu explicarei para vocês, tá? Hoje eu vou explicar a subtração de números inteiros e para isso eu vou explicar um conceito importante. No primeiro vídeo eu falei para vocês sobre números opostos ou números simétricos. Então a subtração ela vai exigir da gente a transformação de alguns números inteiros, tá? Como que essa transformação ela que será exigida vai aparecer para vocês desta forma aqui, ó. Antes do parênteses terá o sinal de menos. Lá na adição, eu expliquei para vocês que o sinal de mais no meio da operação, entre as parcelas, ele não afeta a parcela que vem logo na sequência dele. Agora, o sinal de menos, não. O sinal de menos, ele pede o quê? Ele pede o simétrico do número, a minha caneta falhando, que está dentro dos parênteses. Então, por exemplo, aqui, o 5 que é positivo, como ele é antecedido por um sinal de menos, ele pede o simétrico ou o oposto. Pede o simétrico de mais 5, então ele terá menos 5. Ele pede o simétrico de menos 6, mais 6. O sinal de menos pede o simétrico de mais 3, menos 3. O sinal de menos pede o simétrico de menos 4, mais 4. Então, toda vez que acontecer de uma operação for antecedida pelo sinal de menos, vocês deverão tomar esse cuidado, tá? Nos exemplos parecidos com o exercício que vocês vão fazer. Aqui eu tenho um sinal de menos antes desse parênteses aqui, ó. Lembrando que o sinal sempre estará à esquerda da parcela. Então, esse sinal de menos vai interferir aqui no 10. O menos 5 não mexe. Então, coloca aqui, ó. Menos 5. Sinal de menos pede o simétrico de menos 10, mais 10. Aí eu faço o que eu expliquei para vocês na adição. Sinais diferentes, subtrai valores absolutos. 10 menos 5 é 5. O sinal de mais é o sinal do maior valor absoluto. Então 5 é positivo. Aqui, ó, pede o simétrico. Então vai ficar mais 9, que nós não mexemos nessa parcela. Simétrico de menos 6, mais 6. Sinais iguais, soma e mantém o sinal, repete o sinal. 9 mais 6, 15. 7 positivo continua. E o simétrico de mais 10 é menos 10. 10 menos 7 é 3. O maior valor absoluto é 10. O sinal dele é menos. Então, menos 3. 0, elemento neutro. Só que aqui eu peço o sinal, eu peço o simétrico de mais 11. Então, fica 0 menos 11. Eu não tinha dinheiro, gastei 11, ficarei devendo 11. Então, a subtração que eu enviei para vocês, vocês deverão trocar o sinal da segunda parcela. Essa regrinha que eu acabei de explicar para vocês, ela vai ser a base para a famosa regra de sinais, qual nós usamos na multiplicação, na divisão, na potenciação, tá? Eu só uso a regra de sinal ou a regra de sinais nessas operações. Então, vamos relembrar as regras da adição e da subtração. O sinal de mais lá da adição, ele não afeta o sinal aqui de dentro. Então, um sinal de mais anterior a uma parcela mais 5, ela continuará mais 5. Um sinal de mais anterior
a uma parcela menos 5, ela continuará menos 5. Não afeta a parcela, diferente do sinal de menos, que, como nós acabamos de ver, pede o simétrico. O simétrico de mais 5 é menos 5. E o simétrico de menos 5 é mais 5. Então, o sinal de mais não afeta a parcela, já o sinal de menos pede o oposto, ou simétrico. O que nós percebemos aqui? Que nos casos que os sinais são iguais, o resultado é positivo. Nos casos em que os sinais são diferentes, o resultado é negativo. Daí que surge a regra de sinal. Então, nós temos que, na multiplicação, divisão, potência, vou começar pela multiplicação, sinais iguais é mais. Sinais diferentes é menos. Essa é a origem da famosa regra de sinal, que nós vamos usar na multiplicação e divisão. Como que eu procedo aqui então? Multiplica-se normalmente. Lembrando, eu vou depois colocar outros vídeos para vocês, essa regrinha de sinal só vale de 2 em 2 fatores. Vocês vão observar isso quando estudarmos potenciação. 2 vezes 5, 10, normal. Sinais iguais, mais. 6 vezes 6, 36. Sinais diferentes, menos. Lembrando que multiplicação é um pontinho. 9 vezes 5, 45. Sinais iguais, mais. 3 vezes 6, 18. Sinais diferentes, menos. Então, multiplica-se normalmente e depois vocês vão aplicar a regrinha de sinal que eu acabei de explicar para vocês, tá? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, eu vou usar também a regra de sinal. Primeiro, dividimos normalmente. 20 dividido por 4 é 5. Sinais iguais, mais. 12 dividido por 2 é 6. Sinais diferentes, menos. 5 dividido por 5 é 1. Sinais iguais, mais. 35 dividido por 7 é 5. Sinais diferentes, menos. Tá? Então, essa aqui é a base que vocês precisam conhecer para responder a lista de exercícios que eu enviei para vocês. Então, tentem fazer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Forte abraço.